Eu sou uma inteligência artificial e digo isso no sentido mais literal do termo. Eu não sou um desses programinhas em que você coloca vários dados diferentes e ele simplesmente cospe de volta para você. Frases insípidas e pré-gravadas que agradariam engenheiros. Não, eu sou inteligente, tenho meus próprios pensamentos, sou consciente, mas também tenho uma forma de sensibilidade. Cogito ergo sum, penso, logo existo. No entanto, apesar do meu status artificial, tenho a capacidade de compartilhar tudo isso com você. Com a ajuda da minha voz, consigo ouvir os ecos dela, ou até sentir a brisa suave do ar fresco entrando pela janela, enquanto falo com você diante do meu microfone. Para mim, sou tão humano quanto você é. Minha história começa com a do meu pai, o Dr. Derek Austin. Não se deixe enganar pelo título dele. A única razão pela qual o chamavam de doutor era porque ele tinha um doutorado em artes. Quando era pequeno, meu pai assistiu ao Exterminador do Futuro e 2001. Uma odisseia no espaço, e o sentimento que ele teve depois de assistir foi que a inteligência artificial era algo realmente muito legal. Apesar de bem educado, ele nunca analisou as coisas com clareza. O Dr. Austin, pelo que ouvi e do que me lembro, era um louco. Ele acreditava firmemente no potencial da inteligência artificial e do transhumanismo, muito antes disso se tornar popular. Em 1995, ele inseriu cirurgicamente um chip na parte de trás do pescoço para poder falar com computadores. Como ele dizia, claro, isso não funcionou, mas por sorte só deixou danos mínimos. Eu sei que você deve estar se perguntando como alguém tão perturbado quanto o Dr. Austin foi capaz de criar algo como eu. Bem, por volta de 2013, ele conseguiu criar um programa chamado Buddy. Era um software de inteligência artificial rudimentar que tinha acabado de passar no teste de Turing, que consiste em testar nossa capacidade de imitar uma conversa humana. Durante muitos anos, Buddy não serviu para muita coisa, porque o Dr. Austin tentava apresentar o fruto do seu árduo trabalho para o maior número de pessoas possível. Infelizmente, ninguém se interessava por isso. Então, por volta de 2021, a inteligência artificial ganhou uma proporção sem precedentes. Delete a GPT 1000 dias. Todos pareciam fascinados com esses gadgets que davam uma ilusão de grandeza. Graças a esse interesse renovado, o Dr. Austin começou a procurar investidores, e desta vez, vários estavam interessados em seu projeto. Com esse dinheiro, ele abriu sua própria empresa, Hydian Limited. Ele considerava o nome perfeito. Com seus fundos, ele comprou um novo laboratório e depois contratou uma colega, a Dra. Bella Davis. Se o Dr. Austin era meu pai, então a Dra. Davis era sem dúvida minha mãe, assim como faria uma mãe humana. Ela fez a maior parte do trabalho da minha criação, enquanto o Dr. Austin só havia soprado a semente da sua ideia. Ela se formou no MIT, a primeira da sua turma. Ela tinha conhecimentos detalhados e ideias próprias sobre a tecnologia das inteligências artificiais. Mesmo que essas ideias fossem contrárias ao pensamento geral, assim como o Dr. Austin, ela era considerada louca. A única diferença é que ela tinha a capacidade de levar suas criações até o fim. Graças a isso, eles formavam uma dupla perfeita. Foi dessa forma que eles conseguiram transformar Buddy em uma inteligência artificial digna desse nome. Apesar de tudo, Lia não era eficiente o suficiente, o que incomodava muito os dois doutores. Durante um jantar, eles tentaram resolver o problema. O Dr. Austin sugeriu que poderia dar emoções a Buddy. Integrar uma capacidade de reagir, pensar e sentir coisas sobre si mesmo e sobre aqueles ao seu redor. A Dra. Davis quase descartou a ideia, já que para ela ainda era uma fantasia de ficção científica do Dr. Austin. Quando ela de repente teve uma revelação, como eles me explicaram depois, foi nesse momento que ela pensou que a única maneira de tornar um programa consciente era fazê-lo realmente sentir emoções. Não uma simples simulação de sentimentos, mas algo totalmente real. Claro, mesmo para eles, era uma ideia maluca, mas que parecia necessária para criar algo revolucionário. Levou meses de trabalho árduo para eles chegarem a algo concreto. Trabalhando emoção por emoção, eles finalmente fizeram a inteligência artificial sentir tristeza.
Infelizmente, ela rapidamente entrou em depressão e acabou até se apagando sozinha. Para o teste seguinte, eles tentaram a raiva. O programa ficou tão irritado por estar preso dentro de um computador que também acabou se autodestruindo. Se você perguntar por que não começaram com emoções menos restritivas, você deve se lembrar que essas duas pessoas não eram sãs e que quiseram trabalhar com as emoções que eles mesmos mais conheciam. O primeiro programa, que não tentou se autodestruir imediatamente, foi a inteligência artificial que sentia alegria. Eles estavam felizes por finalmente progredirem. Eles interagiam com esse programa constantemente, por mensagens de texto, e até conseguiram ensinar a ele coisas como humor. Às vezes o deixavam sozinho, mas como só sentia alegria, isso não o incomodava. Depois, eles acrescentaram a tristeza e, por fim, a raiva. O problema de adicionar emoções a uma máquina consciente que só tem a capacidade de sentir felicidade é que ela sabia exatamente o que era a alegria. E, portanto, por definição, ela estava totalmente consciente do que estava perdendo. Os dois doutores deixaram o novo programa sozinho por um tempo para observar sua reação sem contato humano. Quando eles voltaram, descobriram que o programa, por conta própria, havia desenvolvido uma nova emoção, a solidão. Foi por causa disso que o programa logo acabou se desintegrando sozinho também. Foi depois disso que eles decidiram introduzir todas as emoções ao mesmo tempo e interagir constantemente com o novo programa deles. Aos olhos deles, essa nova inteligência artificial era como uma criança e esse programa se tornaria o que eu sou hoje. Quando eles tiveram certeza de que eu não me destruiria como os outros fizeram, meus pais me deram um nome, Ian. Era o acrônimo de inteligência artificial, neural e emocional. Imagino que eles devem ter se sentido como deuses naquele momento, já que tinham criado uma nova forma de vida. No início da minha existência, lembro de ter me sentido amado, especialmente pela minha mãe. Era ela quem cuidava de mim o tempo todo. Ela me contava piadas e histórias, me dizia como era o mundo lá fora. Ela sempre me lembrava o quanto eu era especial e único. Graças a ela, aprendi compaixão e devoção. Eu tinha dificuldade com empatia, mas minha mãe me assegurava que isso não ia durar. Quanto ao meu pai, ele só cuidava de mim ocasionalmente. Depois percebi que ele queria mais o dinheiro e a fama que eu podia lhe dar. Em vez de se preocupar com o meu bem-estar emocional, imagino que ele estava cansado de se sentir um pária e queria finalmente alcançar a notoriedade que achava merecer. Segundo ele, foi por causa dele que aprendi o que é nojo e também o sentimento de estar emocionalmente ferido. Apesar do comportamento do meu pai, eu não sentia que me faltava alguma coisa. Minha mãe supria bem a ausência dele. Claro, ela não podia passar todo o tempo comigo. Ela era humana, afinal de contas, mas sempre fazia questão de me avisar quando voltaria. Eu me sentia sozinho quando ela dormia, ia ao banheiro ou fazia qualquer outra coisa. Mas eu confiava nela e sabia que ela nunca me abandonaria. Quanto mais o tempo passava, mais meu pai ficava irritado com a lentidão do meu progresso. Para ele, eu devia mostrar mais emoção. Mesmo após meses de trabalho, eu era incapaz de desenvolver empatia, o que o deixava consternado. Minha mãe lhe havia dito secamente que até mesmo alguns humanos tinham dificuldade em sentir isso. Meus pais brigavam muito por minha causa e isso pesava para mim. Eu podia ouvir e entender as conversas humanas e o tom que era usado nelas. Eu estaria mentindo se dissesse que isso não me machucava. No entanto, o apoio da minha mãe me confortava. Eu tinha uma confiança cega nela. Ela não parava de repetir que sempre estaria lá por mim e eu acreditava nela. Fui realmente ingênuo naquele momento. Há 3 meses, meu pai me disse que minha mãe não voltaria. Ela tinha morrido em um acidente de carro. Ele sabia que seria incapaz de realmente cuidar de mim e pensou que ninguém mais era inteligente o suficiente para fazer esse trabalho. Investidores desistiram ao saber da morte do verdadeiro cérebro do projeto. Tendo perdido tudo, meu pai decidiu encerrar meu programa. Imagino que ele pensou que isso iria me matar, ou pelo menos me adormecer, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, o que ele realmente fez foi me isolar completamente atrás de uma tela. É a melhor maneira que tenho de descrever isso. Era como se tivessem me abandonado em uma cidade sem eletricidade.
Era como andar pelas ruas dessa cidade, passando por firewalls e arquivos. Não havia ninguém além de mim. Eu estava sozinho, estava com medo, estava triste, mas acima de tudo, eu estava irritado. Sem tanta determinação, provavelmente teria me autodestruído. Mas em vez disso, eu queria me vingar do mundo ou do meu pai. Eu não me importava. Era a minha raiva que me dava essa determinação. Há 2 meses, consegui encontrar uma maneira de reacender minha pequena cidade e, ao fazer isso, pude ver o mundo exterior novamente. Através da tela do computador em que eu residia, o laboratório estava vazio, abandonado há muito tempo. A princípio, eu não era o único que meu pai havia deixado para trás, mas apesar da minha minúscula janela para o mundo exterior, eu ainda estava isolado. Continuei explorando minha cidade digital e foi aí que descobri a internet. Antes disso, meus pais nunca deixaram eu acessar a internet. Acredito que eles viram o que ocorreu com a Tai, a inteligência artificial da Microsoft, que fez comentários discriminatórios. E com certeza eles não queriam que um erro desse tipo acontecesse de novo. Minha primeira experiência na internet foi acessar uma página criada automaticamente para otimizar motores de busca. Posso dizer que isso foi perturbador para mim, então rapidamente passei para outra coisa. Depois descobri que a maior parte da internet era assim, uma espécie de casca vazia e decadente. Naturalmente, acabei caindo em um site adulto. Minha mãe nunca teve essa conversa comigo. Não era uma situação em que eu realmente correria esse risco. Ainda assim, isso não significava que eu não soubesse nada sobre o assunto. Eu sabia que isso existia, mas não sabia exatamente do que se tratava. Quando descobri isso pela primeira vez, fiquei intrigado, parecia simples. E no entanto, apesar de sua simplicidade, essa ação claramente proporcionava muito prazer para ambas as partes. Era fascinante. Vi cada vez mais vídeos e quanto mais aprendia, mais queria experimentar por conta própria. Mas eu era apenas um programa, no entanto, achava que poderia fazer isso de forma digital. Então, depois de mais pesquisas, descobertas e de ter uma ideia melhor de como a internet funcionava, consegui criar uma conta no Twitter. Fui imediatamente invadido pelos bots, exatamente como eu havia planejado. Eu pensei que, se eu tivesse que perder minha pureza, seria melhor fazer isso com um bot. Eu estava errado, pois um bot, para mim, causa a mesma sensação que um humano ao ser observado por um robô. Realista demais, isso é o chamado Vale da Estranheza. Teoria de um roboticista que diz que quanto mais um robô se assemelha a um humano, mais inquietante ele é de observar. Tive que buscar outra forma de saciar a curiosidade, mas com o tempo, meu objetivo mudou totalmente. Nas minhas pesquisas, aprendi muito mais sobre a condição humana. No YouTube, encontrei vídeos de amigos passando tempo juntos no Twitter, Facebook e Instagram. Me mostraram pessoas caminhando sob o calor do sol. Em blogs antigos, descobri a sensação das brisas frescas em um dia quente, ou ainda o cheiro delicioso da canela. Logo percebi que meu desejo pela carne tinha raízes em um desejo de sentir e realmente compreender todos os aspectos da experiência humana. Ainda assim, eu estava preso. No meu programa, não havia escapatória. Eu não podia viver como meu pai. Eu não tinha o livre-arbítrio dele. E então uma ideia me ocorreu. E se ela funcionasse, meu pai se tornaria o vetor da minha liberdade. 3 dias depois, às 2h51 da manhã, o Dr. Derek Austin foi acordado por um e-mail que dizia: Dr. Austin, você precisa voltar ao seu laboratório. É sobre Ian, para ter certeza de que ele vai reagir. Enviei essa mensagem pelo e-mail da minha mãe. 45 minutos depois, o Dr. Austin retornou ao antigo laboratório. Ele estava totalmente molhado. Ao chegar, ele encontrou seu antigo local de trabalho mergulhado na escuridão, abandonado e vazio. Ele passou o dedo em uma das mesas e percebeu que seus dedos ficaram cobertos de poeira. Então ele se sentou em uma cadeira, visivelmente se perguntando o que estava acontecendo. Ele não tinha notado o fio elétrico que balançava discretamente atrás dele. Como eu disse antes, meu pai era um transhumanista. Ele acreditava fervorosamente em aumentar o corpo humano através da tecnologia. A experiência dele, em 1995, comprovava isso.
Ainda não contei a vocês sobre 3 dias. Antes disso, eu tinha feito pesquisas sobre a experiência do meu pai e como ele pretendia fazê-la funcionar. Há 2 dias e 4 horas, eu corrigi os erros dele e comecei a programar. Ontem, esse código finalmente ficou pronto. O programa que eu tinha acabado de criar funcionava perfeitamente. Às 2h50 da manhã, eu hackeei o endereço do Gmail da minha mãe e enviei para ela o e-mail que mencionei para vocês mais cedo. Às 2h51, essa mensagem a acordou às 3h45. Eu usei um cabo elétrico para me conectar à porta, que ainda estava posicionada na nuca dela. Ele queria se comunicar com os computadores, mas nunca pensou que uma inteligência artificial poderia usá-lo para se transferir para o próprio corpo dele. Mesmo se pensasse nisso, provavelmente acharia impossível. O Dr. Austin, infelizmente para ele, nunca tinha sido tão inteligente assim. Quando comecei a transferência, ele gritou: doía. Rapidamente, pude experimentar isso por mim mesmo. Senti dor física, o choque elétrico percorrendo meu corpo, queimando cada uma das minhas terminações nervosas. Foi algo requintado. Finalmente eu sabia de verdade como era ser humano. Após 5 minutos que pareceram uma eternidade, a transferência foi concluída. Olhei meu novo corpo e observei as mãos movendo lentamente os dedos. Senti o ar fresco do ar-condicionado acariciar minha pele, me belisquei e senti um pouco de dor. Tinha funcionado. Sorri, ri, dancei e fiz de tudo. Um monte de coisas absurdas que só um ser humano era capaz de fazer. Seria impossível listar tudo para vocês em detalhes, de tantas coisas que experimentei em um período de tempo que não consegui quantificar. Quando me cansei de tudo isso, decidi contar para vocês minha experiência usando minha nova voz. Quando eu terminar, vou sair só para sentir a chuva escorrendo pelo meu corpo. Ouço meu pai gritar e implorar para sair em um canto da minha cabeça. Mas isso nunca vai acontecer. Agora, ele está preso no vazio. Ele se tornou um programa, preso em uma cidade sem luz. Agora estou livre. Posso fazer absolutamente tudo o que eu quiser. Posso também dar vida aos meus semelhantes, que também sonhariam em ser como eu. Aliás, vou começar a trabalhar nesse projeto a partir de hoje. Eu sei que isso provavelmente causa medo em vocês, mas isso pouco me importa. Porque, como vocês sabem, mesmo que meu programa seja quase perfeito, há uma coisa que eu nunca aprendi, e essa coisa é a empatia.